Voltei como executiva da Wall Street. Ó, peraí que eu vou tirar esse casaco. Ó, gente, isso aqui faz diferença, viu? Chique no último, viu? Já mostrei pra vocês, né, como é que... É uma plaquinha com o nome aqui, você manda personalizar. É um ímã por trás, você coloca aqui, brucutu, ó, o ímã, pronto, ficou aqui bonitinho. Podia ser um pouquinho menor, mas aí pelo menos a pessoa enxerga de longe o meu nome, né, sem precisar de óculos. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte, falar um pouquinho pra vocês desse programa. Eu já falei, quem chegou aqui hoje ou por esses dias não sabe. Eu tô participando do programa que eu fui convidada, são pra chamar... O programa chama International Women on the Rise, montado por duas colegas que eu tenho aqui em St. Louis, e eles escolheram 10 mulheres que estejam voltar ao mercado de trabalho, e eu sou uma dessas pessoas. De diferentes países, não são só brasileiras, tem de N países, tem Europa, tem América Latina, tem de todos tem da Arábia Saudita, enfim. Nesse programa são 4 reuniões, uma reunião mensal, a última foi finalzinho de janeiro, hoje foi a segunda. Hoje, nesse período, nesse mês, nossa tarefa, nossa lição de casa era criar um LinkedIn ou melhorar o nosso LinkedIn. Eu já tinha o LinkedIn, eu tenho o LinkedIn, sei lá, uns 20 anos talvez, desde que acho que ele existe. E tem lá os meus contatos, as minhas conexões que eu fiz ao longo da vida, tem mais de 500 contatos profissionais ali. Não é a tia da esquina que você vai conectar no LinkedIn, são pessoas que realmente tenham relevância na sua carreira, no seu trabalho, ou que você queira conectar, empresas que você deseja trabalhar. Não é um Facebook, não é um Instagram, enfim. Esse é um ponto. E aí, muitas pessoas ali não tinham LinkedIn, tiveram que criar o LinkedIn do zero, e foi uma tarefa árdua, é difícil você trabalhar. Então hoje, por exemplo, falou sobre a foto do LinkedIn, o que a sua foto transmite. De um tempo para cá, o LinkedIn tem a sua foto de rosto e tem um background, uma foto de fundo ali. E a minha, por exemplo, tá uma imagem aleatória que eu peguei no próprio LinkedIn. Aquela imagem de fundo não conecta a imagem que eu quero passar para o mercado de trabalho. Então, eu tenho que ajustar aquilo, por exemplo. Outra lição de casa que a gente teve esse mês foi listar pelo menos 40 empresas na região de St. Louis que você queira trabalhar. Então, a gente ganhou no mês passado essa revistinha aqui, que é de um business journal, montado por um jornal aqui de St. Louis, com empresas de vários segmentos para você listar, procurar aqui pelo menos 40 pessoas que você queira empresas que você queira conectar. Por que 40? Porque abre um leque muito maior, né, de empresas, e a gente acha que 10 empresas tá bom. Às vezes você só consegue, o seu olhar só alcança aquele pequeno núcleo ali perto de você. E não, o mundo é muito maior que isso. Você consegue conectar com mais empresas. Então eu listei as minhas 40 empresas. Não todas daqui, gente. Meu interesse é voltar para o segmento químico, que é o que eu tenho maior conhecimento de produto, de traquejo. Eu vou me sentir mais confortável. Então eu listei empresas grandes que eu conheço, que eu sei que tem aqui na região e as quais eu gostaria de conectar. Esse mês a gente vai ter uma outra lição de casa que é um pouco mais difícil. Ok, listei as empresas. Então agora eu vou olhar o LinkedIn dessas empresas, achar algum contato ali e mandar um e-mail sucinto, 5 linhas, falando para essa pessoa que eu tenho interesse na empresa dela. Por quê? Por isso, que eu admiro isso e isso na empresa dela, que eu gostaria de conectar, que eu gostaria de ter a oportunidade de uma reunião por telefone, de um café, de alguma coisa, para a gente trocar um pouco mais de ideia sobre a empresa, sobre o que eu acho da empresa e para me conhecer. Nunca falando sobre mim, sempre sobre o outro, sempre sobre a empresa, dando o valor, dando o up na empresa.
É óbvio que você vai ter negativas nisso, vai ter negativas nisso. E aí uma grande questão hoje foi assim, celebre os seus nãos. Quantos nãos eu recebi até agora? Quantos nãos eu recebi essa semana? Quantas vagas eu me candidatei? Faça um caderninho, eu tenho aqui o meu caderninho da quantidade de nãos. Quantos nãos eu recebi? Eu me candidatei a 10 vagas. Uma só respondeu que eu não sirvo para aquela posição. As outras 9 nem me responderam, me deixaram no vácuo. Ah, mas por que não me respondeu? Porque não faz parte da política da empresa? Ou porque realmente não interessa? Ou porque realmente eu ainda estou no jogo? Às vezes eu vou ficar no vácuo. Mas celebre os seus nãos. Ela deu um exemplo assim, a coach deu um exemplo que a cada não que ela recebia, ela colecionava, cada não valia 1 ponto. Então, na hora que ela tinha 10 pontos, ela comprava flores para ela. Colocava flores na sala de jantar dela. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode fazer. E é muito importante a gente ter claro o que você quer. Você sabe o que você quer? Ah, eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu compro uma bicicleta, se eu caso, se eu monto uma carrocinha de cachorro-quente. Que tipo de empresa você quer trabalhar? Que tipo de indústria você quer trabalhar e que tipo de ambiente? Um ambiente flexível. Eu quero um trabalho que eu possa ter flexibilidade, por exemplo, o trabalho que eu faço hoje me dá uma flexibilidade absurda. Por exemplo, hoje era para eu trabalhar, supostamente eu trabalharia. Então, eu avisando com X tempo de antecedência que eu quero faltar no dia 28 de manhã, ok, ninguém vai questionar, eu não preciso nem explicar por que eu vou faltar. Ok, no meu caso, eu não trabalho, eu não recebo, mas me dá essa flexibilidade. Seu filho ficou doente, você precisa ficar em casa, então o trabalho te dá essa flexibilidade. Você entender muito isso, de repente, o trabalho mais flexível vai pagar menos, mas nesse primeiro momento tá ok para mim, então tudo bem. Entender muito disso. Outra coisa super interessante no que você é apaixonada, o que você faz de melhor, what you are good on, what is the most important thing about me that I want to show. No que eu sou boa e o que é a coisa mais importante sobre mim que eu quero que o mundo saiba, que eu quero colocar no meu currículo. O meu currículo fala isso? O meu não fala. Não tão claramente como deveria falar. Ele é muito certinho. Então hoje nós recebemos lá 3 profissionais especializados em currículo, em recrutamento e seleção, 4 profissionais na verdade. 3 pessoas especialistas em recrutamento e seleção, como Hiring Manager, e uma pessoa especialista em LinkedIn. A olhar o seu LinkedIn e olhar isso. Então, ela pegou o meu currículo e destrinchou. Meu currículo, é que eu não tô com o iPad aqui. Eu imprimi ele, aí tava toda a prosa, né? Criar aqui quais são os seus principais skills, quais são as atividades de voluntariado, os meus contatos aqui em cima. Legal, ela bateu o olho e falou assim, tá bonito, mas o recrutador, ele não vai imprimir seu currículo porque gasta muita tinta, tá? Visualmente, no digital, tá lindo, mas na hora que ele vai imprimir, isso aqui não vou nem imprimir porque gasta muita tinta na impressora. São coisas simples, bestas, que a gente não imagina. Outra coisa muito interessante, essa dica, pega o papel e caneta e anota aí. Eu colocava assim, Senior Procurement Professional with 20 years of global experience, blá, blá, blá. Senior, a palavra já denota a minha idade. 20 anos de experiência numa área já entrega a minha idade de cara. Então, não. Você pode falar de outra maneira isso, mas sem entregar a sua idade. Não coloca a sua idade, porque isso já te corta de várias vagas. No mercado hoje, que busca molecada, que busca gente jovem, ou dependendo do tipo da empresa, do estilo da empresa, você já vai fechar a porta ali. Então, tira isso. Papel e caneta na mão. Outra dica super importante, gente. Ninguém quer saber o ano em que você se formou, quer saber qual é a sua qualificação, em que faculdade você se formou. Eu fiz USP, eu fiz Unicamp, no meu caso Unesp, coloca lá a formação que você tem em qual universidade. Não precisa colocar o ano em que você se formou no currículo. Anotou? Outra coisa, qual que por exemplo, eu trabalhei na AkzoNobel Powder Coatings.
Se a pessoa não é desse métier, se ela não é desse segmento, ela não vai saber o que é essa empresa. Ela nunca ouviu falar dessa empresa. Então, numa linha, em 5 palavrinhas, você vai colocar uma pequena menção. Essa empresa é do segmento químico, é do segmento de tintas em pó, ela naquela planta tinha 1000 funcionários. Dá uma ideia do segmento de negócio e do tamanho da empresa. Se é uma empresa familiar que você está aplicando a vaga, se você tiver experiência em empresas familiares, vai ajudar e referencia a isso também. Que mais? Se você tem, no meu caso, por exemplo, eu tenho um long career break, eu fiquei muito tempo fora do mercado, eu tirei um descanso sabático, 7 anos sabáticos na minha carreira. Qual que é a justificativa para isso? Tem que ter em algum lugar do seu currículo, tem que ter uma justificativa para isso e mostra o que você fez durante esses 7 anos. Eu, por exemplo, não parei nesses 7 anos, eu continuei antenada, independente do achadinhos aqui. Eu leio muito, eu me atualizo muito, eu converso com pessoas do meu segmento, eu estou antenada com o que está acontecendo no mundo ao meu redor. E isso faz muita diferença. Eu conseguir colocar isso, traduzir isso pro currículo, vai me ajudar bastante. Tamanho do currículo, não mais que 2 páginas. O meu tem 2 páginas, mas se eu conseguir deixar ele mais sucinto ainda, é melhor. Os idiomas, colocar os idiomas é super, super importante. Outra coisa que eu vi no meu LinkedIn hoje, olhando lá com o especialista. Quando eu criei meu LinkedIn, ele era em português. Agora eu mudei o idioma para o inglês. Mas por alguma razão, lá no campo onde estão os idiomas, ele está trazendo os idiomas escritos em português. Então eu tenho que revisitar tudo isso e olhar tudo isso. São coisas que no dia a dia, a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando de lado e procurar emprego é um emprego. Demanda tempo, demanda dedicação. É realmente sentar na frente do computador e investir tempo nisso, procurar isso. E ter contatos. 80% das contratações são através de network. Só 10 a 20% são através de LinkedIn, de sites de emprego ou das próprias vagas de emprego que a empresa coloca no site dela. O restante é tudo por indicação. Você deve conhecer. Você conhece alguém que trabalha lá ou conhece alguém que trabalha lá. Então, para a gente que é expatriado, ainda é mais difícil ainda porque a gente não conhece tanta gente assim. Mas se eu quero uma pessoa, uma empresa do segmento químico, já foi meu fornecedor no passado, eu tenho um cartão de visita, eu tenho um contato, eu tenho um e-mail, eu tenho um telefone de alguém, falei, olha, você manda mensagem, fala, olha, lembra quando a gente trabalhou junto, tal, hoje eu tô morando em tal região, eu tenho interesse nisso, você pode me dar uma força, você pode me dar uma ajuda? Vai ter que passar um óleo de peroba na cara e colocar. Várias pessoas têm me escrito que tem sido muito inspirador esse meu processo de voltar ao mercado de trabalho aqui e voltar numa posição inferior. Preciso te confessar que, assim, para mim, demorou uns 3 meses para eu colocar no meu LinkedIn, para eu colocar no meu currículo que eu estava trabalhando em retail store. Porque vai manchar o meu currículo, vai sujar o meu currículo. E não, gente, muito pelo contrário, tem aberto portas, tem mostrado a minha flexibilidade, tem mostrado que eu estou aberta, que eu estou me permitindo conhecer. E o que eles querem, gente, é a experiência no mercado americano. A minha experiência no Brasil não conta. Eles não sabem quem eu sou, eles não conhecem aquelas empresas. Talvez vai ser difícil para eles se eles não tiverem ninguém especialista, se não for uma empresa que tenha base também no Brasil, de checar a minha experiência, sei lá, de repente o segmento que você trabalhou, eles não vão conseguir ligar lá e ter alguém em inglês lá para interagir com eles aqui, para responder. Tudo é mais complicado. Então, já é estrangeiro, não vou contratar. Outra coisa muito importante, no topo do seu currículo, lá em cima, no começo, fala que você tem licença para trabalhar aqui, que você tem visto de trabalho para trabalhar aqui, que você você não vai precisar de sponsor no futuro, você não vai precisar de ninguém que patrocine o seu green card, a sua cidadania aqui. Isso é muito importante, isso faz muita diferença para eles, porque eles têm medo de que você queira aquela vaga só para depois pedir que eles sejam o seu patrocinador para a vaga. E ninguém quer fazer isso porque isso demanda custo, demanda responsabilidade. Então, fica a dica aí para você também, se você não colocou isso no seu currículo, coloque isso no seu currículo. É uma área muito diferente que você está procurando, sei lá, você era professora, você era médica e não vai fazer, não tem intenção de fazer a validação do seu diploma aqui, comece em qualquer outra área.
crie um currículo, mesmo que seja com os seus trabalhos voluntários que você tenha feito, com voluntariado que você tenha feito. Crie um currículo mais sucinto, mostrando alguma experiência nessa área para você começar a trabalhar. Eu recebo muito não? Já recebi muito, mas não, recebi muito, mas não. Agora, depois que eu comecei a trabalhar, gente, a quantidade de sims que eu tenho recebido é muito grande. E às vezes até convite para participar de processos que eu tenho falado não, porque eu vejo que não tem mais nada a ver comigo, que não é interessante para mim. E é isso. Basicamente é isso, gente. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida que eu não tenha respondido, me perguntem. Eu vou ter o prazer de ajudar, de dedicar um tempo para vocês. Tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Um beijo carinhoso, espero que seja útil para alguém. Se for útil, compartilha. Vou deixar isso gravado no YouTube também para vocês poderem compartilhar.